Bom dia, caríssimos. Na paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. O homem, quando traz à mente vários infortúnios, ações pejorativas, negativas, muitas vezes, do seu próprio semblante, culpa não a ele, mas culpa toda a responsabilidade, a más influenciadores, as más energias, a tudo que lhe rodeia ter acontecido ou caído em tal erro, ou caído em tal situação nefasta. Mas o que esse mesmo ser encarnado se esquece é que ele tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é de cada um e cada um sob sua responsabilidade. A responsabilidade que é grande, a responsabilidade de tomar as rédeas da vida, pois ninguém pode lhe fazer o contrário. Ninguém pode veicular o que fará ou não, a não ser você mesmo, caríssimo. As rédeas da vida é de cada um de vós, não é de terceiros. Esses irmãos mais necessitados, imbuídos ao ódio, imbuídos à infelicidade, aos traumas, aos rancores de uma vida que tivera anteriormente, apenas podem influenciar, apenas podem assoprar palavras vãs aos ouvidos sãos, mas se o ouvido também estiver doente, na mesma sintonia, uma sintonia baixa, obscura, pesada, nem será preciso muito uso do livre-arbítrio, pois ele estará pendente a realizar tudo aquilo que lhe será baixo, de baixa estima, baixa convicção e baixa energia. São energias ruins, a caminhada moral, a caminhada serena que deveria haver. Mas ele não foi comandado. A própria consciência que lhe comandara, a atitude que tomara como decisiva, o sopro, a sugestão desses espíritos menos evoluídos, mais atiçados, querem apenas a diversão do sofrimento alheio, da tristeza que lhe corre a alma. Ele não imbui cada um de vocês a cada ato realizado, pois isso advém do ser encarnado. Esse mesmo ser encarnado que tomou pelas suas próprias mãos a sua própria decisão. É como se tivessem dois caminhos a serem tomados, o da direita e o da esquerda. Um deles é o errado, o outro o certo, e esse mesmo ser já sabe qual seria o mais longo, o mais curto, o mais certo ou o mais errado. Então, por que não tomas o caminho correto para segui-lo em frente? Por talvez ele ser o mais longo? Por talvez ele ser o mais cheio de atribulações? Porém, é o mais correto, é o mais viável. É aquele que seria cheio de aprendizado e de bênçãos. Mas quando o outro lhe assopra ao ouvido, que ali haveria vantagens de errar pegando outro caminho, ele não segue mais a sua consciência, sua análise lógica,
e vai pelo coração amargurado, que lhe combina sensações, e toma assim o caminho errado. E para ele não há um erro, é um acerto ilusório, momentâneo, com eficácia baixa, mais longo desespero sentimental, que mais tarde aflora no coração. Caríssimos, uma vez o raciocínio humano ponderando resolutivas, é ali que se firma o pé, é ali que se firma a vossa opinião, e siga em frente. Não deixe que esses espíritos menos evoluídos, mais ignorantes e mais conflitivos continuem a soprar palavras, situações, em ouvidos despreparados e indefesos. Mantenham-se na fé, mantenham-se na oração, mantenham-se no escudo defensivo do amor do Cristo, irmão maior. Hosana nas alturas. O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 1, a questão é de número 99. Os espíritos da terceira ordem são todos eles essencialmente maus? Resposta dos espíritos: não. Alguns não fazem bem nem mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de fazê-lo. Aliás, existem ainda os espíritos levianos ou estouvados, mais enganadores do que malvados, que se comprazem antes na malícia que na maldade, e que encontram prazer em mistificar e causar as pequenas contrariedades das quais se tem, das quais se riem. Muitas vezes a gente toma alguma decisão, né? E fala que depois, quando dá errado, mesmo que a gente soubesse previamente que poderia já dar errado, a gente nunca aceita, né, o erro, nunca aceita aquilo que não seria condizente. Aí culpa que estava com a cabeça quente, não pensou direito, né? Ou até aqueles mais místicos, né? Falam, não, eu fui tomado por um espírito malfeitor, né? Que soprou no meu ouvido, né? Mas veja, a tomada de decisão é nossa. O livre-arbítrio é de cada um. Somos seres racionais que somos cheios de sentimento. Então, em muitas situações na vida, a gente tem que respirar fundo, parar 1 minuto, contar até 10, tomar um copo com água, esfriar a cabeça, para o raciocínio poder voltar à engrenagem certa, para poder voltar a funcionar coerentemente. O ser humano levado ao sentimento, à sensação que já vem ali abastecendo de ou grande felicidade, ou grande raiva, ou desmotivação, ou de rancorismo, ele não sabe parar, muitas vezes, na medida certa, esses sentimentos. Eu falei também em grande alegria, porque tudo que é em excesso faz mal, né? Porque senão a pessoa fica muito mais motivada ou mais entusiasmada do que seria o seu limite e acaba se prejudicando, né? Acaba indo, por exemplo, né, numa festa e bebendo mais do que deve, né? Ou falando, ou agindo mais do que deveria, só porque
está com alegria em excessividade, né? Então, é isso que a gente fala, tudo em excesso é prejudicial, né? Teria que ser a questão mediana, condescendente, racional. Quando se extrapola, nós já falamos, né, e já teve aqui leitura, já teve, os livros trazem também, os próprios mentores já deram a palavra quanto a isso, que no mundo em que vivemos, no mundo encarnado, não é só o que vemos, né? Tem um mundo que não vemos, né? Vivendo paralelamente aí, unidos, juntos. Esses irmãozinhos, né? Muitas vezes, não por eles serem malvados, mas por eles gostarem de uma energia que vai ser produzida que lhes alimenta. Então, muitas vezes, não é pela maldade, mas sim só pela, vamos dizer, entre aspas, pela diversão que eles vão ter, que aquela energia vai ser gerada, que os alimente, que os faça bem, que lhes deem prazer. Então, se ele, né, vamos dizer assim, bem figuradamente, né, cochicha no meu ouvido, vai lá e faz isso que não vai dar nada não, vai lá, né? E eu faço, e causa um tumulto, aí ele começa a rir, é isso que ele queria, né? Então não é a maldade, é simplesmente a molecagem, né? Que muitas vezes, na reação do outro, do terceiro, da reação, e depois cada reação tem a sua consequência, fica algo não muito pertinente, fica algo muito negativo, pode acabar uma amizade, pode acabar em briga, pode acabar até em situações até piores, né? Então vamos ouvir mais o nosso raciocínio, vamos ouvir mais o nosso coração quanto ao que realmente devemos fazer, devemos agir, decisões a tomar, palavras a falar, né? Um gesto, um olhar, para que não possamos, primeiro, prejudicar o outro, que não tem nada a ver com aquilo que nós estamos passando. Porque se eu estou passando por uma situação, sou eu que devo resolver essa situação. E nem empurrar a culpa e a responsabilidade para um terceiro, porque aquilo é minha missão. Se uma missão é minha, eu não vou terceirizar. E ficar atento e não causar um problema, né, alheio. Você já tem um problema primeiro. De repente, com a tomada errada de decisão, você vai fomentar, vai semear ali um futuro problema, né? Então, são essas situações de baixa energia, de negatividade, que tem os irmãozinhos afins que estão ao nosso redor. Muito mais do que aqueles de luz, muitas vezes. Porque nos falta a oração nessas horas, nos falta respirar mais fundo, nos falta elevar o pensamento a Deus e a Jesus, a Nossa Senhora, a quem você quiser, né? Ou simplesmente respirar fundo e contar até 10. Então vamos raciocinar mais, vamos respirar mais e vamos tomar decisões que nos façam o bem, porque fazendo o bem nos envolve e nos aproximamos do pessoal do bem, os espíritos de luz. Graças a Deus. As mãos caridosas de Maria abençoa o seu corpo todo dia. As mãos abençoadas de Maria traz as bênçãos necessárias todo dia. Ó mãos cálidas, ó mãos cálidas de Maria,
Graças a Deus. Ô Deus, filho! É o que tu vais fazer peso nessa cara, nosso Senhor Jesus? Ô meus filhos, vocês têm um mundo tão bonito na mão de vocês, pra vocês andar, pra vocês usufruir, com tudo que é coisa boa, mas vocês insistem em ficar naquilo que é ruim, naquilo que é pesado. Às vezes vocês escutam os outros de uma maneira que é aquela verdade, mas vocês se esquecem que a verdade única está já plantada no coração de vocês. É a verdade do amor, é a verdade do conhecimento, do esclarecimento, que você já está fazendo há muito tempo. Aí você joga tudo aquilo que você aprendeu, você joga tudo aquilo que você acumulou de bom e joga tudo fora para aceitar uma palavra errada, uma sensação pesada, até aquele resultado que você sabe que vai dar errado. Mas, filhos, o que leva vocês a fazer isso? É falta de raciocínio? Então para pensar. Ultimamente, o que nós mais observamos é a afobação. O ser humano, ele não espera mais, ou ele não quer esperar mais. Ele quer tudo para ontem. Ele quer tudo para agora. Mas tem muitas coisas, filho, que não é assim. A espera é um tipo de exercício de evolução. É a evolução da paciência, é a evolução de tranquilidade do coração. É um exercício de calma, os nervos. É todo um exercício. Se você fica afobado, o teu organismo fica todo chacoalhado. Se você fica pensando no amanhã, para que ele já vire o ontem, vocês ficam, chega a tremer, de tão ansiosos que vocês ficam. Tudo que é excesso, como foi falado, filhos, prejudica. Ansiedade em excesso, desmotivação em excesso, traz doença. Muitas vezes, uma doença já tão curada, tão enraizada, que é difícil de sair, que é difícil de espantar para fora, porque ela já criou raiz no seu ser. Naquele único ponto que muitas vezes era a sua salvação. Mas tudo está perdido? Não, lógico que não. Vai depender de você querer virar esse jogo. Depende de você usar o teu livre-arbítrio novamente para escolher o caminho mais leve, caminho mais fácil. Muitas vezes é o caminho da porta estreita. É aquele caminho que você olha e fala, ixi, vou passar por ali não vou caber, vou me enroscar, vou me machucar, vou me rasgar todinho, porque é muito estreito, vou ralar todinho. Não é assim, filhos. A porta larga, quando você passa com folga, com rapidez, nem sempre é a melhor opção. A porta larga, meus filhos, é para aqueles que têm pressa sem olhar para trás. É para aqueles que têm pressa sem olhar para frente. É aqueles que têm pressa atropelando os outros. Não importa quem esteja na sua frente, você vai e derruba só para passar na frente. Não é nenhum sentimento cristão. Não é também culpa de vocês. É culpa de toda uma vivência.
É culpa, na verdade, dos espíritos também que não conseguiram ver que a ajuda foi oferecida por muito tempo atrás. E aí eles ficam perdidos aí, só falando no ouvido daqueles mais fracos, que gira uma decisão que já tinha sido tomada pela outra. E não é assim que deve ser. Seja firme no seu pensamento. Seja firme na sua atitude. Seja firme naquilo que você sente pelo outro. Sem tapiação, sem enganação. Muitas vezes o que falta é sinceridade. É falar na cara do outro aquilo que você sente. Se você não sente amor, compaixão, você não fala. Mas também você não fala quando sente. Aí fica difícil, né, filhos? É difícil. Aí começa os atropelos. Aí começa os obstáculos. Aí começa as pragas, as maledicências, as doenças. Vê só, filho, só coisa negativa. Vocês preferem o lado negativo ou positivo, meus filhos? O positivo dá trabalho, sim. Mas tudo que é bom dá trabalho. Os bolos que a gente fazia lá no Cesar davam um trabalho. Primeiro que não tinha material, aí tinha que correr atrás. Às vezes pegar até escondido. Dava um trabalho, demorava, tinha que esperar sair. Arrumava lá o armário direitinho como é que era mesmo. Dava trabalho, mas depois, o resultado, meus filhos, era tão bom. A gente comendo aquele bolo, todo mundo sentado junto, enchia a boca nossa, não de sabor, mas de sensação boa, sensação do desafio que foi atingido o objetivo, a sensação boa da felicidade, não da felicidade exagerada, a felicidade daquele momento já bastava para nós conseguir prosseguir, para nós conseguir continuar numa empreitada que nós sabia que um dia ia acabar. Então, meus filhos, para que muita pressa? Para que os atropelos? Assim tem que ser a vida, levada com determinação, sem os atropelos, maior consciência, maior relevância para a natureza, onde tudo se compõe de harmonia e equilíbrio. Vocês ficam tudo com as bênçãos do Nosso Senhor e as bênçãos do Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.